Martins hoje vem cá falar-nos exatamente da tosse. Tosse que pode ser tosse seca ou então tosse com alguma expectoração que vem associada. E até é possível termos a expectoração e não temos tosse. Sim, é Também verdade. há essa possibilidade. Olá, bom dia, Jorge. Bom dia, telespectadores. Bom dia a todos. Todas estas variáveis são possíveis, Sim, não é? imensas variáveis. A tosse é o principal motivo que mais leva as pessoas a recorrer ao médico no âmbito e no contexto de cuidados de saúde primários. Sim. Todos os estudos sobre motivos de consulta apontam nesse sentido. A tosse é o principal motivo, é o que leva mais vezes as pessoas ao Portanto, as pessoas médico. pensam, se estou a tossir é porque isto não está bom, a máquina não está a funcionar. Sim, às vezes não pensam logo, às vezes a situação vai-se arrastando ao longo do tempo e ao fim de algum tempo realmente o incómodo, até as dores da caixa torácica, dos músculos, não é? que entram em ação quando tossimos, a pessoa começa a sentir algum desconforto e acaba por ir ao médico para ver o que é que está a passar. Esta pergunta parece básica, mas eu acho que separarmos um bocadinho é a primeira que devemos colocar. Porquê é que tossimos? Podemos tossir por vários motivos. Sim, mas porquê é que o corpo reage dessa maneira? Antes de mais, a tosse, digamos, na gênese da tosse, está um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ou seja, perante partículas estranhas, irritantes, que o nosso aparelho respiratório as sente ali presentes, desencadeia o reflexo da tosse e tenta expulsar essas partículas. Sim. O problema é que às vezes temos algumas condições associadas. No caso agudo, por exemplo, aquela tosse com expectoração no contexto de uma infecção respiratória, é a própria infecção que leva à inflamação de vários tecidos, nomeadamente na nossa garganta, na laringe e na faringe, que acabam por desencadear o tal reflexo da tosse. Por vezes, temos outras situações, por exemplo, uma tosse seca, irritativa, já para além das 8 semanas, é aquilo que nós chamamos de uma tosse crónica, e em que realmente a situação se vai arrastando, e aí temos muitas vezes 5 situações que na grande maioria das vezes estão por trás digamos, há ali uma destas 5 situações. Asma, doença de refluxo gastroesofágico, alergia, medicamentos e tabaco. Gastroesofágico nada tem que ver com os nossos pulmões. É verdade, ou seja, podemos ter aqui uma série de problemas que podem estar a provocar esta tosse seca e que nem sequer têm a ver com o aparelho respiratório. Bom, tabaco sim, não é? As 3 primeiras, sim. A asma também, não é? Também. As 3 primeiras, por exemplo, a asma, a doença de refluxo gastroesofágico e a alergia, são normalmente responsáveis por 90% destes casos. São a grande maioria. A asma, as pessoas às vezes não sabem, mas o único sinal, o único sintoma de uma asma pode ser só a tosse. Às vezes a pessoa pode nem chegar a ter crises de falta de ar, nem os tais gatinhos, a tal pieira quando respiram, e pode aparecer só a tosse. Isso implica um estudo, digamos, funcional respiratório, para ver se é a asma que está a provocar aquela tosse e depois medicar para controlar e aí a tosse acaba por resolver. A asma que é falta de ar ou é ar a mais que não sai do nosso corpo? Não. A asma é sobretudo uma inflamação dos nossos brônquios que dificulta a passagem do ar. E essa dificuldade da passagem do ar dá depois o sintoma da falta de ar. A pessoa realmente sente falta de ar. Sente que não tem capacidade para inspirar, não é? Exatamente. Refluxo gastroesofágico, o que é que se passa? Vamos tirar aqui os pulmões. Vamos embora sacar os pulmões aqui com facilidade. Ora bom, agora tiramos aqui Nunca foi tão fácil operar. O coração, é verdade. Então temos aqui o nosso estômago. O estômago produz ácido, já falámos deste tema aqui no programa. Várias vezes. Por vezes há aqui um mecanismo que normalmente retém o conteúdo do estômago. Esse mecanismo pode não estar a funcionar, por exemplo, por causa da tal hérnia do hiato esofágico. Quando a pessoa se deita, por exemplo, com conteúdo no estômago, durante a noite vêm secreções ácidas por aqui, sobem até à nossa laringe. E esse ácido em contacto com a nossa laringe pode irritar, pode provocar inflamação e isso é o suficiente para provocar uma tosse seca e irritativa. É outra causa frequente deste tipo de tosse. As alergias
E aqui, quando falo de Estamos alergias... em boa época delas, não é? Sim, exatamente. Ou seja, este tipo de quadro, de tosse seca arrastada, é muito frequente nesta altura do ano. É realmente muito frequente. Quando falo de alergias neste contexto, estou a falar sobretudo de rinite alérgica. Sim. Por vezes, há pessoas com rinite alérgica que podem ter um quadro ligeiro, em que nem sequer chegam a ter o entupimento nasal, mas no fundo têm uma rinite alérgica que é o suficiente para lhe provocar alguma mucosidade que provoca aquilo que nós chamamos gotejo nasal posterior. No fundo, é como se aqui na parte de trás do nariz, esta inflamação das mucosas nasais no interior vai escorrer uma mucosidade, umas secreções para a garganta, irrita, provoca tosse seca irritativa. Outra causa muito frequente hoje em dia são os medicamentos. Também podem provocar tosse seca? É verdade, por vezes tomamos medicamentos que podem desencadear uma tosse seca irritativa. Esta é uma novidade, digamos, dos últimos 15, 20 anos. Antigamente não havia muito disto, mas sobretudo desde que foram lançados um grupo de medicamentos que são muito usados no tratamento da hipertensão arterial. Sim. Cerca de 10% das pessoas que tomam esse tipo de medicamentos, com o tempo, podem começar a desenvolver uma tosse seca irritativa. Às vezes encontramos o paciente muito aflito, muito preocupado. Por exemplo, as pessoas, quando têm um quadro desses arrastado, às vezes já fizeram raio-x pulmonar, já fizeram exames. As pessoas começam a pensar, será que eu tenho um problema grave? Será que eu tenho cancro do pulmão? Atenção, raramente, é muito raro um cancro do pulmão se manifestar por tosse seca irritativa. Aquela senhora está aflita. Se calhar é melhor dar uma consulta. É verdade. O que é que lhe aconteceu, minha amiga? Está engasgadinha. Se calhar é isso. Isto também acontece. É quase como bocejar. Quando começamos a falar da tosse, parece que temos mais vontade. Parece que temos mais vontade de tossir. E então, por vezes, quando o paciente nos chega a queixar-se deste quadro, uma das perguntas que devemos fazer é que medicamentos é que a pessoa anda a tomar. E às vezes basta alterar... Menina, está a tomar algum medicamento? Está a tomar antidepressivos. Não me parece que seja por aí. Não é esse o quadro. Neste caso, não me parece que seja por aí. Mas, por exemplo, se estivesse a tomar um medicamento para a hipertensão arterial, se pretendesse ao tal grupo, bastava eu alterar esse medicamento para a hipertensão arterial e, normalmente, ao fim de 1 ou 2 semanas, a tosse desaparece e a pessoa fica impecável. Também há um medicamento recente para tratar o excesso de colesterol no sangue, que também pode provocar um quadro semelhante. Não me esqueci que um dos motivos que pode provocar a tosse é o tabaco? É o último que nos falta. Exatamente. É verdade. O tabaco, muitas vezes, pelos produtos que contém, digamos, no fumo, quando o fumador inala, são produtos irritativos que provocam, com frequência, irritação da mucosa da laringe e as pessoas... Não é possível. E é frequente, então, encontrarmos fumadores com tosse seca, irritativa, crónica. Logo pela manhã? Tosse matinal? Muitas vezes mais matinal, exatamente. No fumador isso acontece com por secura das próprias mucosas. A pessoa, quando acorda com a respiração durante a noite, sente as mucosas mais irritadas e isso desencadeia muitas vezes aquela tosse. Em alguns fumadores, essa tosse já é acompanhada por alguma expectoração crónica, também isso acontece, e aí muitas vezes já há um fenómeno associado que é o fenómeno da bronquite crónica. Temos que ir ao médico para eliminar a tosse ou basta-nos uma ida à farmácia? Depende. Se for uma tosse recente, sem grande transtorno, sem outros sintomas, sem febre, sem secreções, sem expectoração, por vezes bastam medidas simples de hidratação, podem realmente ir à farmácia e pode resolver. Pode perfeitamente. Se for uma tosse que se começa a arrastar no tempo, para lá das 8 semanas, por exemplo, ou se existirem outros sintomas associados, por exemplo, a expectoração, amarelada, esverdeada, mal-estar geral, febre... Sim, mas aí normalmente recorre-se ao médico. Exatamente, aí deve-se recorrer ao médico. E o que acontece foi o que a doutora começou por nos dizer, não é? Sim. Que é o sintoma que leva a que as pessoas mais recorram ao médico. E o próprio desconforto que a pessoa sente acaba por levar a pessoa ao médico e aí é normal porque realmente o quadro, por vezes, vai-se prolongando
e por vezes é uma destas situações que está por trás. Doutor, e qual é o nós período investigamos o que está por trás e controlamos o que está por trás. Se for o medicamento, mudamos o medicamento. Se for a asma, controlamos a asma. Se for a alergia, medicamos para controlar a alergia e muitas vezes com isso resolvemos esta Qual é o tosse. período de tempo limite máximo para que se combata a tosse com uma ida ao médico e que nos deixemos de panaceias e de apenas de um xaropinho para combater? Não existe assim uma regra de ouro, digamos, nesse sentido. Mas o que é que Depende muito. recomendaria? Mas eu recomendaria que se a pessoa tiver uma tosse seca irritativa que já dura 8 semanas, ou seja, 2 meses, então é melhor ir ao médico. Sim, senhor. Já não deve passar por si só. Doutor Carlos Martins, depois, por favor, algum do seu tempo para atender a algum Muito gosto. Até para a semana. Bom dia. Muito obrigado.